Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma live de sucesso da Universalis, né? E o pessoal tem acompanhado legal aí. Hoje vamos falar sobre um tema sobre avaliação da língua, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Apareceu para vocês aí, né? Então, gente, quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, né, a gente tem que respeitar alguns princípios na hora da avaliação, né? E a língua é uma das ferramentas que a gente vai usar para fazer a avaliação. E quando a gente inicia um processo de avaliação para fechar um diagnóstico, tem que ficar bem claro, né, que existe diferentes doenças, um tratamento, e uma doença, diferentes tratamentos. Ou seja, inúmeras doenças, por exemplo, várias doenças de calor, a gente faz com um tratamento, por exemplo, sangria. E ao mesmo tempo, uma doença vai ter vários tratamentos, né? Então a pessoa está com uma osteoporose, né? Então, de acordo com o diagnóstico dessa pessoa, vai existir várias linhas de tratamento. Então, por isso que a medicina chinesa ela é muito rica em relação a essas questões, né? Não é aquela questão, tá com uma patologia X, esse é o protocolo, né? Então, quando a gente vai fazer a avaliação, existe os 4 tempos do exame na medicina chinesa, né? A inspeção, a audição e olfação, interrogatório e a palpação. A língua vai estar na inspeção. Mas vamos lembrar um pouquinho o que seria cada um desses antes da gente entrar diretamente na língua. A inspeção, né, a gente vai observar, descobrir alterações mórbidas que explicam mudanças da vitalidade e do aspecto físico em todo ou apenas em parte. Então, a gente vai inspecionar tudo relacionado ao paciente. Desde a hora que ele já entra no seu consultório, você já começa a observar a maneira que ele anda, a maneira que ele vai se locomover até sentar na cadeira, se ele já entra falando alto, se ele entra mais devagar, tudo isso já vai trazer informações para a gente. Audição e olfação, né? Pela audição, a gente consegue descobrir alterações fisiológicas do paciente e pela olfação a gente percebe-se, né, cheiros anormais que vão indicar alterações patológicas, né? A gente sabe que os odores indicam relação com cada Zhang-Fu. No interrogatório, né, a gente vai indagar o paciente, né, ou ao seu acompanhante, a fim de conhecer a origem do desenvolvimento da doença, sintomas atuais, procurando estabelecer dados concretos sobre a saúde do paciente. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente acha que essa pergunta não tem nada a ver. Pode te mostrar muitas coisas sobre a doença, né? Principalmente em relação ao ambiente que ele vive, como que é a rotina de vida diária dele, o trabalho dele, qual o movimento que ele faz em excesso, tudo isso vai trazer informações para a gente. E a gente tem que se atentar na anamnese a não se perder muito nas perguntas também, né? A gente usa aí no ambulatório, que vocês já estão acostumados, uma ficha padrão. Então, a gente, com essas perguntas, a gente consegue traçar todo o Zhang-Fu, né? Porque se você pergunta demais, perguntas que não tem nada a ver, acaba fugindo e você perde o controle. E a última é a palpação, né? A gente vai apalpar principalmente o pulso, né? Onde a gente vai identificar como que está a energia naquele momento do paciente. E a gente pode apalpar também abdômen, canais colaterais, partes específicas do corpo, para perceber alterações fisiológicas
dentro dos parâmetros da MTC. Quando a gente começa a inspeção, né, a gente também vai se atentar à questão da mente, espírito e as emoções, né, que a gente sabe que cada órgão tem o seu espírito, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho isso daqui, o rum, ele é a alma etérea, está ligado ao fígado. O, a alma corpórea, está ligado ao pulmão. O I está ligado ao intelecto, né, ao baço pâncreas. O Z, a força de vontade, aos rins. E o Shen vai estar ligado à mente, né, ao coração. Então, quando a gente também tem alterações nessa parte das almas, isso também mostra muito na língua, né? A gente consegue fazer essa correlação diretamente na língua e essas alterações que vai afetar a parte emocional. Então, vamos começar a inspeção da língua, né? Para a gente fazer uma boa inspeção na língua, a gente precisa ter uma boa iluminação, de preferência luz natural, a luz do dia, porque a lâmpada fluorescente, ela atrapalha um pouco a gente perceber algumas características da língua, né? Então, de preferência, sempre no consultório, deixar a mesinha onde a gente faz a avaliação, se possível, próximo da janela. Aí a gente fica de costas para a janela e o paciente de frente. Então, essa luz natural ajuda bastante a gente identificar algumas alterações. Outra observação: o tempo máximo que o paciente vai ficar com a língua para fora é 15 segundos, tá? Daí para menos, porque quando ele passa desse tempo, já começa a mudar a sua coloração, porque começa a faltar circulação de sangue, então já mascara algumas coisas. Então, colocou a língua para fora, observou uma característica, anota, manda o paciente guardar. Depois põe de novo. É melhor pedir para ele colocar 15, 20 vezes do que ficar ali 30 minutos, um tempão com a língua para fora, tá? Quando a gente pede para ele colocar a língua para fora, é natural, sem ele fazer força. Porque quando ele força, também altera a coloração e outras características, tá? E a gente também perguntar sobre o que ele comeu, o que ele tomou antes de vir para a consulta. Porque dependendo do alimento, pode ter corantes e isso vai alterar a cor da língua. Por exemplo, ele chupou uma bala de cereja. Vai chegar lá com a língua toda vermelha. Então, você vai achar que ele está quase infartando, tá? Com yang, a flor da pele. Tá? Isso é super importante. Outra coisa que a gente tem que se atentar é sobre os medicamentos, né? Porque alguns medicamentos podem alterar as características da língua. Por exemplo, o antibiótico, né? A saburra, ela vai sair em pequenas áreas, então vai alterar a saburra, né? Os corticosteroides, a língua vai ficar mais vermelha, porque vai gerar calor e vai aumentar, ela vai ficar com seu tamanho aumentado, porque vai gerar umidade. Os broncodilatadores, a ponta da língua vai ficar mais vermelha, né? Diurético, vai gerar vai ficar descascada por deficiência de yin, tá? Porque a gente sabe que o diurético gera um quadro de deficiência de yin. Anti-inflamatórios, vai deixar a língua mais vermelha e mais fina. E os antineoplásicos vai deixar a saburra mais escura e seca, tá? Então, quando a gente faz a anamnese, no interrogatório, a gente tem que perguntar quais são as medicações que ele utiliza, para a gente saber se a alteração que está na língua é por conta da medicação ou se é por conta realmente do desgaste do paciente. Aí a gente tem essa imagem, né, representando a língua. Então a gente observa na língua
4 principais fatores, né? A gente tem que observar a cor do corpo da língua, a cor do corpo da língua, né? A forma do corpo da língua, se tem revestimento, que a gente chama de saburra, e como que está a umidade da língua. E aí a gente divide em aquecedor inferior, aquecedor médio e aquecedor superior. Então, quem estaria no aquecedor inferior, né? Lá no fundo, rim, um pouco mais à frente, bexiga, do lado direito, intestino delgado, do lado esquerdo, intestino grosso. No aquecedor médio, a gente tem estômago, baço pâncreas. Na borda, não na lateral, mas como se fosse na quina da língua, né? A gente tem fígado e na lateral, vesícula biliar, né? Bilateral, dos dois lados. E aí na frente, a gente vai ter a área do pulmão e a ponta, coração. Tá certo? Então a gente vai estar observando a cor, a forma, o revestimento e a umidade. Esses 4 fatores vai mostrar como que está energeticamente o paciente. E lembrando que a língua ela é um fator mais crônico e o pulso é um fator mais agudo. Então a língua vai mostrar como que está esse paciente crônico, né? Se você gripar hoje, a sua língua não vai ter alteração. Já o pulso vai. Então a língua mostra um quadro mais crônico. Tanto é quando a gente começa a tratar o paciente, a língua começa a mudar suas características depois de 2 meses de tratamento, porque ela demora a sofrer alteração. Então a cor, né? O que a gente precisa observar na língua, né? A gente vai observar os órgãos, né? O chuê e o inti. Esses são os aspectos mais importantes que a gente vai observar na língua. A coloração normal do corpo da língua é um vermelho claro. Tá? Então, quando o paciente põe a língua para fora, a gente tem que observar um vermelho claro no corpo da língua. Porque muitas pessoas acabam confundindo a coloração da saburra com a coloração do corpo da língua. Então a gente tem que identificar aonde que é a saburra e aonde que realmente é o corpo da língua. E as colorações patológicas vão ser pálidas, vermelhas, vermelho escuro, roxa e azul. Então essas alterações de cor mostram um quadro patológico. Então vamos lá. A cor pálida, né? O que ela vai estar indicando para a gente? Né? Vai estar indicando deficiência de Chouet. Né? Está pálida porque não tem sangue. Né? O vermelho vai estar indicando calor. Né? Vermelho escuro, calor, estagnação. O roxo, o azul pode estar indicando frio, estagnação, tá? A gente vai falar mais das cores daqui a pouco. A forma do corpo da língua, isso pode mostrar condições tanto de deficiência quanto de plenitude, tá? Acrescenta aquelas obtidas pela observação da cor do corpo da língua. Maciosa 2006. Ou seja, de acordo com a forma que a língua tiver, vai mostrar se está com umidade, se tem deficiência, tá? Vamos ver quais são essas diferenças.
Quando a língua ela está fina, tá? Essa questão se relaciona à espessura da língua. A língua ela pode estar larga ou fina, tá? Pode ser deficiência de Chouet e deficiência de Yin. Quando é deficiência de Chouet, ela vai estar, além de fina, pálida, tá? Já a deficiência de Yin, ela não vai apresentar uma alteração de cor tão forte. Agora, a deficiência de Chouet, ela vai estar fina e pálida. Quando ela está aumentada, a gente precisa relacionar também com o tamanho da cabeça. Porque a gente às vezes olha a língua, nossa, a língua está muito grande. Mas aí o paciente, ele também é grande, a sua estrutura também é grande. Então a gente precisa fazer essa relação do tamanho do paciente com o tamanho da língua. Às vezes chega um paciente lá muito grande e a língua pequenininha. Então isso é uma alteração. Então isso pode estar ligado, né, à deficiência de Yang do baço ou Shen, que vai gerar retenção de umidade e calor. Então a pessoa põe a língua para fora, sai a língua desse tamanho. Então ela está o quê? Retendo umidade, certo? A língua rígida, né? Ela não tem flexibilidade normal. A pessoa põe a língua para fora, parece que a língua sai dura. Ela não tem aquela flexibilidade mole. Isso pode indicar vento interno, tá? Então pode ser vento interno que gera essa rigidez ou estagnação de sangue. A gente sabe se o sangue não circula, também vai gerar um quadro de rigidez. E a língua flácida, né, é aquela língua frouxa. A pessoa pôs a língua para fora, parece que abriu um pergaminho e desenrolou, né? Então, a língua flácida. Isso mostra deficiência de Digne ou de Chouet também. Se for de Chouet, ela vai estar flácida e pálida. Deixa eu ver o bate-papo aqui se tem alguma pergunta. Eu vou continuar aqui, gente. Depois eu volto na pergunta e a gente vai falando, tá bom? Para não perder muito a sequência aqui. E tem a língua longa, né? Ela vai sair estreita e ela se projeta mais do que o normal, tá? Parece que a língua foi esticada, parece igual um chiclete, como se estivesse puxando, né? Isso indica calor, né? Imagina que o calor ele derrete, ele faz vasodilatação, né? Então é a mesma coisa, a língua é como se ela tivesse esticada, como se tivesse igual um elástico, tá? Não é muito comum esse quadro, tá? Mas pode acontecer da gente pegar esse tipo de paciente. Quando a língua é curta, isso mostra o quê? Uma incapacidade de colocar a língua para fora. Você fala para o paciente, coloca a língua para fora, aí ele faz assim, você fala, põe para fora. Aí ele até joga a cabeça para frente, achando que a língua vai sair junto, né? Ele não tem força para colocar a língua para fora. Isso pode ser um sinal de frio, tá? Ou uma deficiência grave de Yin. Ok? A língua rachada ou com fissura. A causa comum pode ser deficiência de Yin, né? Que a gente sabe que já consumiu a matéria, então consumiu o Yin, aí vai gerar fissura e essa rachadura, e pode estar associada também com deficiência de Qi, porque se não tem Qi, não move, então vai chegar um quadro de deficiência de Yin também, certo? E tem a fissura longitudinal longa, é aquela fissura que pega lá de trás, passa pelo estômago e vai até lá no coração.
Isso mostra uma deficiência congênita de coração, tá certo? Então, fissura, se ela for longitudinal, pegando toda a linha do estômago e indo até o coração, é uma deficiência congênita do coração. Agora, fissura, que não seja essa inteira até lá no coração, pode ser deficiência de yin ou pode ser também deficiência de Ti. E essa deficiência de yin vai estar muito ligada a quem? Ao estômago, né? Então já consumiu essa burra, aí começou a consumir a matéria do estômago, tá? A maioria das fissuras, se a gente for observar, é na linha central, justamente no canal do estômago, na área do estômago. E existe a língua que é de forma gretada, né? Que a gente chama de língua geográfica. Ou, né, ela pode estar ligada à deficiência de Dinhe ou de Yin também. E está muito ligado ao Jing também, né? Uma questão já na formação. A gente observa também muitas línguas trêmulas, né? Ela pode fazer movimentos rápidos e de pequena amplitude, né? Então a língua, ela fica com tremor, movimentos rápidos e pequena amplitude. Ela pode ser por vento ou por deficiência de Ti do baço, né? Como que a gente vai diferenciar se é por vento ou por deficiência de Ti do baço? É fácil. Imagina que você pega um ventilador, né, bem potente e coloca um pano por cima dele, né? Como que vai ser o movimento do pano, né? Ele vai ficar com a sua superfície flutuando, balançando. Então você pega a língua e a camada de cima da língua, você vê a musculatura balançando. Então isso seria vento. Agora se você pega o corpo da língua todo tremendo, aí já seria deficiência de Ti. Por quê? Porque o músculo está fadigando, né? Então quando o músculo fadiga, o que ele acontece? Ele treme, né? Ele entra num processo de tremor, de espasticidade, certo? Então, se você tem a língua só com a superfície tremendo, é vento. E se é o corpo todo da língua tremendo, aí é deficiência de Ti. E tem a língua móvel, né? Que ela faz movimentos lentos e de ampla, de vasta amplitude, né? Então, ela faz movimentos lentos, porém com a sua amplitude bem aumentada. Também pode ser de vento ou de deficiência do baço, tá? Aí a gente vai ter que observar também essa questão. Se ela começa a fazer o movimento e vai recolhendo, aí tá faltando o quê? Energia, né? Então, a deficiência de Ti do baço. Agora, se ela se mantém e não recolhe, aí tá mais ligada ao vento. Língua desviada, tá? A língua desviada, ela vai estar ligada ao vento. É aquela pessoa que fala, põe a língua para fora. Em vez de sair reto, a língua sai lateralizada. Ela desvia o seu trajeto normal, que seria para frente. Isso é um quadro de vento bem grave, tá? Então, dependendo de como o paciente chega no seu consultório e ele colocou a língua bem desviada, tome cuidado e, se for o caso, chama até ambulância, porque pode estar fazendo um quadro de AVC, algo mais sério. Aí você precisa juntar com os outros sinais e sintomas, tá certo? Se a língua tiver marca de dente,
não significa que o corpo dela está aumentado, mas sim deficiência de ti do baço. O que seria a marca de dente? Né? O dente, ele é o limitador da língua. Então, a língua tem que ficar entre os dentes. Se está tendo marca de dente, é porque a língua está tentando ultrapassar essa barreira dos dentes. Então, aonde tem o dente, vai ficar marcado, né? Então, essa marca de dente mostra o quê? Que está gerando umidade, está gerando mucosidade. E quem faz o transporte e transformação é o baço. Então, língua com marca de dente é indicativo de deficiência de ti do baço. A saburra. A saburra, ela é o quê? O revestimento, né? Aquela camada sobre a língua. Então, de acordo com Maciossi, o estômago, durante seu processo de digestão, faz com que uma pequena parte de turbidez escape para cima e alcance a língua. Esses fluidos túrbidos são chamados de saburra. Então, é aquele assoalho sobre a língua. Aí a gente pode ter a saburra branca e fina, né? Isso indica o quê? Que está havendo um funcionamento normal do ti do estômago. Então, o normal seria o quê? Quando o paciente coloca a língua para fora, ele tem uma saburra fina e branca, tá? Fina, de modo que você consiga ver o corpo da língua, e branca, mas é um branco natural, não é o branco igual tinta de parede, não. Tá joia? Então ela tem que ser fina e branca. E vamos ver quais são as alterações de saburra, né? E a saburra, ela muda muito rapidamente em condições agudas, refletindo variações recentes. Exemplo, saburra amarela no centro pode indicar um calor no estômago, tanto crônico ou agudo. Quanto mais fosco for a saburra, mais crônico indica essa condição. Então, quando a gente tem um quadro de alguma patologia, o que vai mudar primeiro na língua vai ser a saburra, tá? Então, a saburra, ela muda um pouco mais rápido do que o restante da estrutura da língua, tá certo? A cor da saburra, né? Se ela for branco, né, aquele branco mesmo, é indicativo de frio. Se ela for amarela, indica calor. Se a língua for espessa, vai indicar o quê? Mucosidade. Se ela for fina, é uma característica normal. Só que o fino, a gente tem que correlacionar com a estrutura do paciente. Tá? Então, tem que ser um fino proporcional. Não pode ser aquela fininha também, né? Aquela tirinha. Que a gente viu que a gente não pode confundir o fina com a ausência da saburra, certo? Então, a língua espessa, você vai ver aquela camada grossa em cima da língua. O normal é aquela camada fina que você consiga ver o corpo da língua, e se já começar a faltar, que seria a ausência, né, ou careca, vai indicar que tem o quê? Deficiência. Então, a ausência indica deficiência de do rim ou do estômago. Tá? Então, a ausência é o quê? No corpo todo da língua. Ah, mas está faltando só nesse pedacinho aqui. Então, isso seria careca. Tá? Então, você tem essa burra em boa parte da língua, numa determinada região tem uma careca, está faltando sabor naquele local. Então isso indica o quê? Calor consumindo o yin ou dinhe. De quem? Daquela região ali. Ah, tá careca na ponta, tá careca na área do pulmão,
Então mostra o quê? Que o calor está consumindo o yin e o Jin-E relacionado ao pulmão. Ou a saburra, ela pode apresentar como se fosse um pó, tá? A gente vai ver umas fotos daqui a pouco. Isso indica o quê? Calor interno. Então a saburra, ela está sem raiz, tá? Então ela não tem a raiz que vai prender ela na língua. Então ela fica como se fosse um pó, uma areinha em cima da língua. Isso indica calor interno. Um outro tópico que a gente observa na língua é a umidade, né? A umidificação apresentada pela saburra indica o quê? O estado dos líquidos orgânicos. Então, uma língua normal, ela deve ser levemente úmida. Então, ela vai ter aquele brilhozinho. Você observa que ela está umidificada. Aí a gente vai ver que pode ter tanto excesso quanto deficiência. Se a língua for seca, isso indica o quê? Calor danificando os líquidos ou deficiência de yin. Aquela pessoa que vai pôr a língua para fora, ela parece que tenta umidificar para poder colocar a língua para fora. E você observa a língua seca mesmo. Você não consegue ver nem brilho na língua, tá? Aí a pessoa fala: "Nossa, ela tem muita sede, bebe água o tempo todo". Ou seja, isso é mais um fator que te mostra que ela tem o quê? Calor. E esse calor está danificando os líquidos, os Jin-E, ou já tem deficiência de Yin. E a língua também pode ser úmida, né? Aquela pessoa que engole a saliva para poder botar a língua para fora. E se deixar, ainda começa a pingar. Tá? Você vê que tem muita umidade. Isso é o quê? Deficiência do yang do baço, né? O yang do baço deficiente não vai conseguir fazer o quê? O transporte, a transformação, né? Então vai começar a gerar umidade. E isso vai mostrar na língua tendo muita umidade. Aqui, ó, a gente tem algumas imagens que dá para poder visualizar melhor. Então essa primeira foto é uma língua úmida e inchada. Isso mostra a deficiência de yang, né? Então a gente observa aí, ó, que ela está muito brilhosa, né? A gente vê que tem muita umidade. Na ponta da língua aí parece que já está até formando, né? Para começar a pingar. Já na segunda foto, do lado aqui, ela está seca e fina. O fina seria a espessura, né? Na outra você vê que ela está inchada, igual um bife gordo. Essa daqui já é um bife mais fininho, né? Então, ela tem uma deficiência de chouê também. Você vê que ela está um pouco pálida. Aqui a gente tem a língua pálida, brilhante e lustrosa. Parece até que passou uma cera, né? Ela tem uma deficiência crônica. Você vê que não tem saburra nenhuma, né? Já consumiu a raiz da saburra. Deficiência de Qi, chouê do baço pâncreas. Então não tem sangue, está pálida, e deficiência de Qi, que acaba não levando sangue para onde tem que levar também. Na outra, ela está pálida com saburra pegajosa. Então aqui, ó, fleuma obstruindo o Shen. O Shen aqui seria os rins. Tá? Então ela tem saburra. Você observa que é uma saburra amarelada. Então tem calor também. E o fleuma, você vê que a língua está inchada, né? Então isso tem o que? Mucosidade, fleuma. Então é justamente esse fleuma que está estagnando e não deixa o sangue chegar até lá. A língua vermelha nas pontas, na ponta.
né? Então a ponta da língua aí, ó, bem na pontinha, isso indica o que? Calor no coração, né? É muito indicativo de ansiedade, quadro de ansiedade, né? Então a ansiedade é um fator que gera calor no coração. Então vai se refletir muito na ponta da língua. Essas petecas vermelhas, né, essas pintinhas vermelhas que tem na língua, o que seria isso? Isso seria estagnação do fígado. Então vai mostrar que o fígado está estagnado e está afetando aquela região ali. Então nessa língua vermelha na ponta, a gente tem calor no coração e tem também estagnação do fígado afetando o coração, certo? Na outra foto, vermelha nas laterais. Então a gente vê na borda lateral bem vermelha. Isso vai indicar o que? Calor no fígado e vesícula biliar. Tá? Então a lateral seria vesícula e fígado. Tá? Então esse calor vai se manifestar deixando a lateral mais vermelha. Vermelho no centro. Então você pega a parte central da língua aí, ó, você vê que ela está até mais careca, né, e vermelha. Isso vai indicar calor no estômago e no baço pâncreas, né? Provavelmente aquela pessoa que apresenta gastrite, queimação no estômago, às vezes refluxo, né, mostra que tem o que? Calor no estômago. Vermelho na raiz. A raiz é lá atrás, né? Pegando ali a área do rim. Isso mostra o que? Deficiência de yin do rim. Então lá atrás, na raiz, fica mais avermelhado. Aí a gente precisa correlacionar também com os outros sinais e sintomas do paciente, né? Então a gente vai ver, por exemplo, deixa eu voltar aqui o slide. Na língua, onde tem vermelho na raiz, que é uma deficiência de yin do rim, aí o paciente provavelmente vai apresentar também o que? Insônia, pode apresentar dor na lombar, dor no joelho, ou seja, todas as características que seria do yin do rim vai começar a faltar. Então, isso vai o quê? Contribuir na sua anamnese, né? A relação da língua, que mostra a deficiência de yin do rim, com sinais e sintomas apresentados. A língua vermelha e descascada, né? Isso mostra a deficiência de yin do rim. Então você vê que a língua ela está toda como se estivesse descascando mesmo, como se tivesse tomado sol e está descascando, né, a pele. Então isso falta o quê? Yin do rim, deficiência do yin do rim. E vermelha por quê? Porque o yang vai se sobressair. Então vai gerar um quadro de quê? De falso calor. Tá? Então às vezes a gente olha a língua vermelha, nossa, está com excesso de yang. Mas observa bem, ah não, não é o yang que está em excesso não, é o yin que está deficiente. Então seria falso calor. Essa próxima língua, ela é vermelha úmida. Então você vê ela vermelha, bem vermelha e com bastante umidade. Isso é um quadro de calor e retenção de umidade. Então a pessoa está na época do verão, que já é um clima quente, né? E ela faz uso excessivo de bebida alcoólica e alimentos gordurosos. Então isso vai gerar calor e umidade. Então ela pode apresentar a língua dessa forma. Tá? Ela tem muito calor e umidade. É uma pessoa que tem a voz muito alta, porém aquela voz mais grossa, parece que tem até como se tivesse com catarro na garganta também, né? Então é uma pessoa muito yang e
tem retenção de umidade. Então, provavelmente, quadro de obesidade também, certo? Ali, roxo avermelhado, né? O roxo avermelhado vai indicar calor e estagnação de Chouet. Tá? Então, se está arroxeada, mostra o quê? Que tem estagnação, mas por calor. Já se ela for roxo azulada, puxando para o tom de azul, também vai ter estagnação de sangue, mas por frio. Né? Você pega uma criança que fica na piscina o dia inteiro, né? E não está aquele clima quente. Quando ela sai da piscina, ela sai tremendo, né? Com os lábios azulados e a língua também vai estar roxo azulado. Ou seja, é o frio, né, que estagnou o sangue. E se for roxo avermelhado, a estagnação é por calor. Fina e pálida vai mostrar a deficiência de Chouet, que a gente sabe que o sangue ele também preenche. Então, além de dar a cor, ele é matéria, ele vai fazer o volume. Então, essa língua aqui vai ser fina e pálida. Deficiência de sangue. Que sintomas que essa pessoa pode apresentar? Todos os sintomas ligados à deficiência de sangue. Então, pode apresentar ansiedade, irritabilidade, insônia, dores, dor de cabeça, a própria imunidade dela pode estar mais baixa. Então, todas as funções que o sangue deveria fazer, não vai fazer por deficiência de sangue. Aquela pessoa que o pé e as mãos estão sempre frias, né? Então, tudo isso mostra deficiência de sangue. Essa outra língua, fina e vermelha, então vai mostrar deficiência de Yin. Mas por que ela não está pálida? Porque ainda tem sangue. Então, ela está fina porque está faltando Yin, está faltando matéria. E vermelha porque é falso calor. Não tem Yin, mas o Yang está normal. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma osteoporose, né? Ela pode apresentar uma língua desse jeito, fina e vermelha, porque é falso calor. Ou até mesmo na menopausa, né? A língua vai ser fina e vermelha, porque é uma deficiência de Yin. Agora, se ela começa a ficar fina e pálida, aí já é um estágio mais avançado. Já está deficiente também o Chouet, o sangue. Língua edemaciada, né? O corpo pálido vai indicar deficiência de Yang. Então, se ela tiver com edema, né, e pálida, vai mostrar que tem deficiência de Yang. Se ela tiver com edema e vermelha, vai indicar plenitude. Então, retenção de umidade e calor, tá? Então, o edema, né, é aquela língua que está inchada, com edema. Então, se tiver pálido, só para relembrar, vai indicar deficiência de Yang. Tá? Se tiver vermelha, plenitude por retenção de umidade, calor. E se tiver edemaciado e pálido, vai mostrar que tem a deficiência de Yang e também gera um quadro que pode levar ao quadro de deficiência de Chouet, né? Aqui em cima o corpo pálido. Certo? Agora, edemaciado e com saburra amarela, né? Então vai ser o que? O fleuma obstruindo os rins. Então você observa aí, ó, que a língua está com edema,
né? Tá como se estivesse larga, inchada, e principalmente no centro, vindo lá de trás, tem essa burra amarela. Então, é o que? É o fleuma que não está deixando com que o Shen circule, né, em Yang. Edemaciado, roxo, avermelhado. Olha que ela está edemaciada, mas não saindo para as laterais, e sim para cima, né? É igual um pão que você botou muito fermento e ele cresce muito para o alto. Isso vai mostrar que tem calor e esse calor está gerando estagnação de sangue, né? Você vê que ela está com edema e está um roxo avermelhado. Então mostra que o sangue está parado. E o que vai levar ao pensamento que está com edema? Porque ela está inchada. Ela está inchada de quê? De estagnação de sangue. A ponta avermelhada, a ponta aumentada. A gente vê que como se a ponta tivesse alongado mais do que o normal. Isso, quadro de distúrbio de Shen, distúrbio de Shin, distúrbios do coração, e consequentemente a pessoa também vai ter distúrbio de Shen. Então, você na anamnese você identifica que ela tem alguma patologia ligada ao coração. E aí você olha a língua e você vê a ponta aumentada. Então vai estar ligado que a uma alteração do coração. E pode acontecer também esse aumento entre a ponta e o centro. Então você observa que entre a pontinha da língua e o centro da língua, ela está aumentada, está inchada ali. Isso vai demonstrar um distúrbio de TI do pulmão, tá? Ou umidade e fleuma no pulmão. Então você pega um paciente que tem uma pneumonia, né? Ou que já teve vários episódios de pneumonia, você observa nessa região do pulmão que é uma área mais inchada. Tá? Então você observa o volume aumentado naquela região, tá? E pode apresentar também um aumento ao longo da fissura central. Então a gente observa aí essa fissura central que pega no canal do estômago e nas duas laterais da fissura como se fossem duas montanhas, né? Isso vai indicar o quê? Fogo no coração, se ela tiver vermelha, e deficiência de TI do coração, se a coloração for normal, tá? Então isso vai demonstrar uma alteração do coração e afetando quem que é na lateral aqui, baço pâncreas. Então o baço pâncreas também está colaborando para essa situação. Tem um aumento na parte frontal, então você observa, está até brilhoso e uma coloração mais esbranquiçado, né, aí na região do pulmão. Você vê que está inchado e isso vai mostrar o quê? Fleuma no pulmão. Né? Pode ser um paciente que também vem tratando uma pneumonia. Né? Isso demonstra quadro de fleuma no pulmão. Mostrou, né, o corpo alongado, a língua parece que ela vem se alongando e afinando. Geralmente é calor no coração. Se ela tiver o corpo encurtado, né, aquele exemplo que a gente fala, põe a língua para fora, a pessoa não consegue projetar a língua realmente para fora, né? Se ela for pálida e úmida, indica frio interior. E se ela tiver vermelha e seca, deficiência de Yin. E pelo fato dela ser curta, né,
é uma deficiência de Ti também, porque ela não tem Ti energia para botar esse músculo para fora, colocar a língua para fora. Rachaduras e fissuras, né? A gente pode ter essa rachadura longitudinal curta. Se não tiver saburra, mostra uma deficiência de yin do estômago. E se ela tiver saburra, deficiência de ti do estômago. Tá? Então, se não tem saburra, é porque está faltando yin, já consumiu a matéria. E se ela tem saburra, é que está faltando energia para fazer o seu processo de movimentação. A rachadura longitudinal até a ponta, né? A gente vê que a rachadura, a fissura, vem lá de trás e vem até aqui na ponta. Isso aí mostra distúrbio de Shen, está ligado ao coração. Aí a fissura longitudinal até a ponta, ela pode apresentar vermelha, né? Que é indicativo de calor, né? Tipo de plenitude de calor no coração. E se ela for vermelha, sem saburra, é calor do tipo de deficiência do coração. Tá? Então, se tiver vermelha com saburra, plenitude. Vermelha sem saburra, deficiência. Certo? Fissuras transversais curtas na lateral. Então, a gente vê essas fissuras na borda, né? Isso mostra a deficiência do ti do baço. Então, está faltando energia do baço para poder transformar e transportar. A gente vê que ela vai ficando mais inchada também, gerando umidade. Se ela for gretada com fissuras, né? Deficiência de Dinhe ou de Yin, e pode não ter um significado patológico, como a gente falou, né? Pode estar ligado à essência, né? Já é uma má formação. E aí a gente não consegue reverter esse processo. Então a gente precisa avaliar melhor esse quadro do paciente. Marca de dente, né? Que a gente falou que é uma deficiência do ti do baço. Então a língua começa a gerar umidade, mucosidade, ela vai inchando e encontra os dentes como barreira. Então a língua fica marcada de dente. Aí você junta com outros sintomas, aí o paciente tem edema em membros inferiores também, as fezes costumam ser mais pastosas, então todos os sinais e sintomas vai te levando para o diagnóstico de deficiência do tio do baço. Por quê? Porque está gerando umidade e mucosidade. A língua desviada, né, é indicativo de vento interno ou vento externo. No caso do vento externo, provavelmente leva um quadro de paralisia facial, né? E se ela for trêmula, como a gente falou, a gente observa o corpo da língua tremendo, né? Como se o músculo estivesse fadigando, aí é uma deficiência do baço, tá? E o tremor só na superfície, aí é uma questão de vento. Se ela tiver vermelha, vai te mostrar que é um calor interno que está gerando vento. Tá? Então a pessoa botou a língua lá, tremendo, né, a superfície, ou desviada, e ela está muito vermelha, é um indicativo de calor interno, provocado principalmente por quem? Pelo fígado, né? Porque é o fígado que gera vento. Então pode ser algum quadro de estresse, provavelmente alguma questão emocional que gerou esse padrão de vento, deixando a língua desviada ou trêmula. É o que eu falei, se você observar que está muito forte,
manda o paciente para o hospital para poder verificar direitinho, porque pode estar fazendo ali um AVC, tá? A saburra, né? Ela é formada pelo processo de digestão do estômago, como a gente já falou. A língua normal deve ter uma saburra fina e branca, né? Onde vai revelar as condições das vísceras e do rim. Ela revela também a força e a profundidade do chie, então vai te mostrar que determinado ponto está mais amarelo, determinado ponto está careca. E particularmente importante nas doenças de origem externas, né, que é a primeira alteração que vai acontecer quando tem uma invasão, vai afetar quem? A saburra. Então, saburra branca indica frio, né? A gente já comentou. A saburra amarela indica calor. A saburra branca e em pó indica calor interno, né? Você parece que a pessoa comeu leite em pó e não limpou. Você vê aqueles pozinhos brancos sobre a língua. E a ausência da saburra, deficiência de yin, do estômago e dos rins. A careca na saburra, né, pode ser um calor patogênico que vai ferir quem? Yin e o yin. Então, se está careca ali na região do estômago, opa, está com deficiência de Yin e Yin do estômago. Tá? A língua espessa, a saburra espessa, vai mostrar o que? Mucosidade. Aí essa mucosidade pode ser branca por frio ou amarela por calor. Se a saburra for pegajosa, né, então vai mostrar umidade e mucosidade, tá? Então, você vê que essa saburra parece que está colando, né? Às vezes forma até umas linhas de saliva junto com a saburra. Então ela vai te mostrar que tem muita umidade e mucosidade. E se for só úmida, deficiência de yang, que não está conseguindo transformar essa umidade. Vou olhar aqui agora o bate-papo. Aí, Oi, Daniel. oi, Camila. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Oi, Daniel. Oi, Camila. Obrigada pela aula. Quer dizer, pela live, né? Aham. De língua. Você já terminou já, né? Já. Posso finalizar? Você quer falar alguma coisa com eles? Tem as perguntas do pessoal aqui, né? Pronto, então pode responder. É porque eu fico com o microfone desligado. Eu vou desligar de novo, você responde e depois eu encerro. Tá jóia. Então, deixa eu voltar aqui. O Márcio. Quando tiver o uso de um desses medicamentos, a gente considera a avaliação da língua? Sim, considera. Aí você sabe que aquela alteração foi provocada pelo medicamento e não por uma alteração de Zhang-Fu, dos órgãos internos. Aí você anota lá a medicação e você vai saber que aquela alteração é por conta da medicação e não por uma deficiência de algum órgão, alguma plenitude do órgão, tá? Porque se você não se atentar ao medicamento, você vai tratar baseado naquela alteração. E na verdade o paciente não tem aquela alteração que gerou alteração na língua, né? E sim foi pelo medicamento. A Maíra, pode fotografar a língua para avaliação e comprovação da evolução? O que é sabor propriamente dita? Escovar os dentes próximo ao horário pode alterar a característica? Eu acho que essa burra já deu para te explicar, né? Sobre fotografar a língua do paciente, isso é muito legal, porque você vai acompanhando a evolução. Lógico que você precisa
pedir ao paciente, né, e explicar a ele que não vai ser divulgado e vai fotografar só a língua sem aparecer o rosto do paciente. Muitos casos a gente fotografa para realmente até mostrar para o paciente, olha, antes você tinha isso daqui, agora você não tem mais. Essa região aqui indicava isso, por isso que você tinha aquele padrão de ansiedade, por exemplo. Tá? É interessante. Sobre escovar os dentes, não muda. Tá? A pessoa fala, eu escovo o dente e essa burra continua. Ela pode escovar que o padrão ele volta logo depois, tá? Então, se escova achando que vai tirar essa burra, não vai, porque é uma característica do organismo, tá? Cadê? Letícia, bom dia. Pode voltar 2 slides? Agora já passou, não sei qual slide que você estava. Mas o slide vai ficar no portal, tá? Eu já enviei para Camila e depois vai colocar esse vídeo lá junto com os slides. A Laila, bom dia, cheguei a 4 minutos atrasado. Você poderia, ao final, mostrar novamente os 4 primeiros slides para que eu possa printar e anotar? Sim, vou mostrar sim. Fernanda, bom dia. Poderia repetir a diferença de trêmula e móvel com relação à inspeção? Faço com lanterna para ver melhor? O que você acha? Então, a língua trêmula, ela vai ficar tremendo parada, né? E o tremor pode ser por vento, e aí você vai observar só a superfície tremendo, né? Imagina que tem um ventilador aqui embaixo e a superfície da língua está tremendo, tá? Agora, se tiver o corpo da língua tremendo, tá? O corpo da língua tremendo, isso vai indicar uma relação com o tido baço. É um músculo que está fadigando, tá? O móvel é como se a língua ficasse passeando. Ela não consegue ficar parada. Já viu aqueles cachorrinhos que o pessoal coloca no porta-mala do carro, que a cabecinha fica balançando? Então, isso seria uma língua móvel, tá? E isso pode estar ligado ao vento também, principalmente, tá? E se for ligada ao baço, ela vai ficar móvel, mas ela vai se recolhendo. Ela não consegue ficar um tempo de 10 segundos com a língua para fora. Sobre a lanterna, se realmente tiver uma luz ruim no consultório, você pode usar a lanterna sim, tá? Mas tem que ter cuidado com essas luzes brancas. Isso mascara algumas características, tá? Mas a lanterna é válido sim. Maíra, a saburra diminui em toda a língua ou só no aquecedor inferior? Pode ter diferença de saburra em áreas diferentes? Sim, pode sim. Às vezes no centro a saburra está amarela, indica calor no estômago e o restante está normal, tá? O normal é você ter a saburra por completo, aquecedor superior, médio e inferior, tá? Jaqueline, paciente com quadro crônico, tipo um AVC, temos que melhorar a condição da língua, mas não normalizá-la por conta de sua patologia base. E tem vento também. Deixa eu ver se eu entendi. Então, normalmente, quando o paciente de AVC já está no quadro crônico, é muito comum da língua ainda estar desviada, tá? Isso mostra que realmente houve um vento muito forte que gerou o quadro de AVC. Normalmente, quando a gente vem trabalhando a sua patologia base, com o passar do tempo, a língua também se modifica, tá? Então, a gente vai trabalhar na sessão, por exemplo, qual é o problema do paciente?
Ah, tem dificuldade na marcha, tá com flexão de bíceps, né? A gente vai trabalhar em cima daquela queixa, mas também a gente vai trabalhar a patologia base. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com a craniopuntura, né, para trabalhar a parte funcional do paciente e posso trabalhar com a técnica de chumbo antigo para trabalhar a patologia base. Lógico que não na mesma sessão. Então, fiz hoje craniopuntura, amanhã eu faço chumbo antigo, na outra eu posso fazer tendino muscular, né? Então, você vai trabalhar tanto a patologia base quanto o que está incomodando o paciente. E AVC sempre vai estar uma ligação de vento aí, tá? Lindinaldo, bom dia. Vou ter que sair, colégio chamando reunião, tá joia? Jaqueline, mas a língua é um diagnóstico de patologias crônicas. Nesse caso do paciente que está tendo um AVC, iríamos perceber isso? Exemplo, pela manhã ele está tendo um AVC, essa língua já se altera? Sim, já vai te mostrar o padrão de vento, tá? Isso é bem rápido. Tá fazendo um quadro de elevação do yang do fígado, já começa a gerar vento, você consegue observar na língua assim. Márcio, qual a relação da saburra com o Xie? Isso vai te mostrar o primeiro, seria a primeira barreira que a língua teria, né? Então, por exemplo, a saburra está branca, invasão de vento frio, por exemplo. A saburra está amarela, pode estar ligado a calor, tá? Então, vai te mostrar qual foi o fator que está levando à agressão. Só que, assim, não é muito imediato, tá? Então, assim, essa alteração não é, acabei de tomar um vento, vai mudar a sabor da língua. Não, ela demora um tempinho para mudar. Então, talvez não seria o principal fator de identificar o Xie através disso. Mas, assim, ele sofre uma alteração de acordo com a característica do Xie, de frio, de calor, tá? Ah, gostou do cachorrinho, né? Então tá, joia. Acho que foram respondidas todas as perguntas. Camila, Oi. pronto, respondi as perguntas e acho que finalizamos. Obrigada, turma. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Vou encerrar. Um abraço, pessoal.